Anteriormente, na parte 1, nós vimos como o Capitão Tsubasa saiu das páginas de uma revista e transformou um deserto de futebol numa nação apaixonada pelo esporte. Vimos Yoichi Takahashi criar um personagem que o Japão inteiro decidiu imitar. Vimos Zico cruzar o oceano e uma liga profissional nascer quase do nada, em grande parte empurrada pela onda que o mangá havia criado. Caso tenha perdido ou caiu de paraquedas nesse vídeo, só assistir a parte 1 desse vídeo, que vai estar aí nos cards para você conseguir compreender melhor. Mas, como todos sabem, a história não parou por aí, porque depois que a J-League foi inaugurada, depois que o Japão finalmente tinha uma liga para chamar de sua, Capitão Tsubasa precisava acompanhar esse crescimento, e Yoichi Takahashi sabia disso melhor do que ninguém. Mas antes da gente começar essa parte do vídeo e dessa história, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ou inscrita, deixar o seu like para apoiar o canal a se manter e a levar mais vidas, e que chegou até 2026 com uma força que nenhum dos dois, nem Takahashi, nem o próprio futebol japonês, poderia ter previsto lá nos anos 80. E ela começa como não poderia deixar de ser, com Tsubasa Ozora deixando o Japão para trás e vindo exatamente para cá, no Brasil. Com essa grande reverberação da J-League, mesmo que a saga inicial de Tsubasa houvesse terminado, sua história estava longe de chegar ao fim. E Yoichi Takahashi sabia disso. Com o futebol em ascensão no Japão dos anos 90, o momento era perfeito para continuar, e ele não desperdiçou a oportunidade. A primeira grande continuação foi Captain Tsubasa World Youth, publicada entre 1994 e 1997, tendo ao todo 18 volumes. A história acompanha Tsubasa deixando o Japão rumo ao Brasil para jogar pelo São Paulo. No país do futebol, Tsubasa encontra novos companheiros e rivais. Pepe, seu colega de quarto de origem humilde que joga ao seu lado no São Paulo, e Carlos Santana, o talento frio e prodigioso que brilha com a camisa do Flamengo. No anime, a franquia acompanhou passo a passo esse crescimento. Em 1994, estreou Captain Tsubasa J, ou Captain Tsubasa J, produzida pela NES e Fuji TV, animada pelo estúdio Comet, que retomou a história de onde a série de 83 havia parado, revisando os primeiros volumes e avançando para a nova saga em 47 episódios na Fuji TV, entre 21 de outubro de 94 e 22 de dezembro de 95. No mesmo ano, um OVA especial, Captain Tsubasa Holland Youth, expandiu ainda mais o universo da franquia. Pouco tempo depois, em 2002, viria a incrível Copa do Mundo no Japão e na Coreia, relevante não apenas por ser a Copa em que a nossa seleção conquistou o sonhado pentacampeonato, perdido em 98, mas principalmente pelo que representou para o Japão. A Copa de 2002 foi um momento de virada para o país, um ambicioso projeto de afirmação nacional que foi muito além do esporte. O torneio consolidou o futebol como um pilar cultural japonês, e projetou ao mundo a imagem de uma nação moderna, tecnologicamente avançada e organizada. Ao sediar o primeiro mundial em solo asiático, o Japão não apenas aprimorou drasticamente sua infraestrutura e sua própria seleção, como também usou o evento como ferramenta de soft power e diplomacia. O sucesso da organização reforçou a confiança interna da população e deixou um legado de eficiência que ecoaria nas relações socioeconômicas e diplomáticas da região por anos. E como era de se esperar, Takahashi já se preparava para esse grande momento, e foi nesse contexto que nasceu Captain Tsubasa Road to 2002, lançado entre 2001 e 2004, somando ao todo 15 volumes. A história dessa saga começa justamente com a transferência de Tsubasa do São Paulo para o Barcelona, enquanto paralelamente Kojiro Hyuga acaba de ser contratado pela Juventus. Enquanto isso, na Alemanha, Genzo Wakabayashi, do Hamburgo, joga contra o Bayern de Munique, liderado pelo seu ex-colega de clube, o Karl-Heinz Schneider. A animação acompanhou esse arco em tempo real com Captain Tsubasa Road to 2002, produzida pelo grupo Tech. Foi ao ar na TV Tóquio entre outubro de 2001 e outubro de 2002, com 52 episódios, que foram lançados exatamente enquanto o Japão se preparava para sediar sua primeira Copa do Mundo. Tempos depois, a saga continuou com Golden 23, publicada entre 2005 e 2008, tendo 12 volumes. E o cenário agora era ainda maior, os Jogos Olímpicos no horizonte, e os melhores jogadores japoneses espalhados pelos maiores clubes do mundo.
Paralelamente, na Itália, Hyuga e Shingo Aoi vivem seus próprios dramas em clubes menores. O one-shot titulado Itália, lançado no Japão em 2009, narra a decisão da série C1 entre o Reidina, do Hyuga, e o Albese, do Aoi, duas equipes que lutam pelo mesmo lugar na série B. Já o one-shot Espanha, lançado em fevereiro de 2010 para celebrar os 30 anos da série, narra o clássico entre o Barcelona e Real Madrid. E então vem a saga final, titulada Rising Sun, publicada entre 2014 e 2024, tendo ao todo 20 volumes. A mais ambiciosa de todas, acompanhando Tsubasa e seus companheiros rumo às Olimpíadas de Tóquio 2020. A série acabou por ficar incompleta com a aposentadoria do Takahashi, mas mesmo inacabada, Rising Sun é um testamento que, 40 anos depois, o autor ainda sonhava junto com os seus personagens. O anime acompanhou esse reencontro com a mesma energia. Em 2018, um remake completo da série foi lançado na TV Tóquio, dirigido por Tsuyoshi Kato e produzido pela David Production, o mesmo estúdio de JoJo's Bizarre Adventure, tendo ao todo 52 episódios, que aproveitaram a proximidade da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A Cartoon Network comprou os direitos para o Brasil, e em julho de 2025, a série passou a ser exibida também na TV Cultura, dentro do bloco Antimatéria. O remake chegou ainda na Netflix e no Amazon Prime, e em 2023, uma segunda temporada titulada Captain Tsubasa Junior Youth Arc, dirigida por Katsumi Ono e produzida pelo Estúdio Kai, foi ao ar até junho de 2024, com uma pegada mais econômica que a primeira, mas mantendo a essência da história. Dessa forma, podemos compreender, que no total, a obra acumula mais de 279 episódios de série de TV, 4 filmes e 14 OVAs ao longo de mais de 40 anos. Em maio desse ano, a editora Panini anunciou a publicação do mangá original no Brasil, tendo a forma de tankobon de 21 volumes, com capa, cartão e sobrecapa, com lançamento já previsto neste mês, já tendo disponível neste mês, concedendo a uma nova geração a conhecer Oliver Tsubasa nas páginas originais, da mesma forma que seus pais e avós o conheceram na TV Manchete. Se você quiser inclusive garantir o seu, os links vão estar na descrição e no comentário fixado. Assim você vai poder ter de maneira física aquele saudoso anime, aquela saudosa obra que nos introduziu de maneira bastante espetacular o futebol japonês. Entretanto, nada disso explica completamente o tamanho do que Captain Tsubasa representou, porque o impacto da obra foi além das telas, além das páginas, além das estatísticas de audiência. Ele foi direto para os gramados e para a alma de uma geração inteira. Como você pôde ver, Captain Tsubasa é uma obra de muita importância para a popularização do futebol no Japão, não apenas entregando uma história encantadora e emocionante, mas ensinando e dando contexto sobre o futebol fora do país. Como consequência, a geração que havia crescido lendo mangá nos anos 80 chegava à fase adulta e agora tinha uma liga profissional para chamar de sua. Aquelas crianças que tentavam reproduzir chutes impossíveis nos campinhos de Tóquio e Osaka eram agora jovens atletas de verdade. A J-League não era um mero campeonato, era o palco real onde os sonhos de papel de Oliver Tsubasa finalmente ganhavam pelo futebol. Anos mais tarde, Nakata se tornaria o primeiro japonês a de fato ter uma carreira de sucesso na elite europeia, vencendo o campeonato italiano pelo Roma em 2001. Outro também grande exemplo é Shinji Kagawa, que mais tarde vestiria a camisa do Manchester United e do Borussia Dortmund. Cresceu com o anime passando na televisão. Outro também é Keisuke Honda, símbolo da Copa de 2014 e um dos rostos mais conhecidos do futebol japonês moderno. Citou Tsubasa abertamente como influência. Assim, praticamente toda a geração dourada do futebol japonês tem uma história com o mangá, um livro de cabeceira que por acaso tinha chuteiras. E aqui mora um dado curioso, e um tanto quanto irônico. Tsubasa Ozora é meia atacante, um camisa 10 criativo que organiza o jogo e carrega a bola como se fosse parte do seu corpo. O resultado disso foi que durante anos, o Japão se tornou uma nação que criava inúmeros meias. Quase toda criança que pegou uma bola nos anos 80 e 90 queria jogar na mesma posição que o Oliver Tsubasa. A seleção japonesa precisou lutar durante décadas para encontrar centroavantes e zagueiros de nível internacional,
porque todo mundo queria ser o próximo Tsubasa. A ficção havia moldado o instinto coletivo de um país inteiro. E no Brasil, a história não era diferente. A chegada de Tsubasa como supercampeões, na versão de Capitão Tsubasa J, marcou a infância de uma geração inteira nos anos 90 e 2000. Era o anime que passava na saudosa TV Manchete em 1997 e caiu no momento exato. O Brasil era tetracampeão mundial desde 94. O futebol dominava a cultura pop nacional e um anime com personagens carismáticos e chutes impossíveis era exatamente o que a garotada queria ver. Décadas antes do K-pop, das redes sociais, das tendências de anime que dominam a internet hoje, Captain Tsubasa já havia plantado a primeira grande semente da cultura japonesa em nosso solo brasileiro. Uma semente que, com o tempo, se transformaria no imenso pé de Jequitibá. Com o sucesso de Tsubasa consolidado, era natural que outras obras buscassem aproveitar essa onda. E já nos anos 90, na revista vizinha Shonen Magazine, surgia Aoki Densetsu Shoot, de Tsukasa Oshima, trazendo uma abordagem mais voltada ao drama colegial e à transição para o nível profissional. Na virada do milênio, a Weekly Shonen Sunday entrava na disputa com o Fantasista, de Michiteru Kusaba, com foco total na figura do fantasista, aquele camisa 10 clássico dotado de visão de jogo apurada e criatividade fora da curva, capaz de criar a magia em campo. O tipo de jogador que Ronaldinho Gaúcho e Kaká encarnavam na época e que hoje tem em Neymar Júnior e Messi como seus maiores exemplos. Além disso, Fantasista também se diferenciava por já colocar o protagonista direto na Liga Europeia, sem passar pelo futebol escolar como o Tsubasa e o Chute haviam feito. Com esse sucesso, a onda do realismo, de abordar aspectos técnicos, o cotidiano dos clubes e a carreira de atleta com mais seriedade, só cresceu. Para competir, a Jump lançou o Whistle, de Daisuke Higuchi, entre 98 e 2003, lembrado por ser extremamente humano, focando no esforço, na dedicação de um jogador pequeno e sem talento natural que precisa trabalhar o triplo para se destacar. O próprio Takahashi também entrou nessa onda em 2002, com Hungry Heart Wild Striker, abordando a vida de um atleta estudante e sua disciplina. Mas foi próximo dos anos 2010 que veio a virada que reverberaria para além do gênero. O realismo tático, deslocando o foco do herói que faz gols para a complexidade coletiva do jogo. Em 2007, na revista Seinen Weekly Morning da Kodansha, escrita por Masaya Tsunamoto e ilustrada por Tsujimoto, Giant Killing foi um divisor de águas. O protagonista não era um jogador, mas sim um técnico que assume um time pequeno e que precisa derrotar gigantes usando estratégia, leitura de jogo e gestão de vestiário. É amplamente considerado como um dos mangás mais realistas já feitos sobre o futebol profissional. Outro mangá publicado em 2011, dessa vez na Weekly Shonen Sunday, da Shogakukan, a mesma editora de Fantasista, publicava a Oninare, ou B-Blues, escrita e ilustrada por Motoyuki Tanaka, com foco total na superação após uma lesão grave, tratando com maturidade a realidade das carreiras interrompidas e o esforço monumental necessário para voltar em campo. E para encerrar essa grande era, entre 2006 e 2017, a velha Shonen Magazine trouxe a Era no Kishi, ou O Cavaleiro na Área, escrita por Hiroaki Igano e ilustrada por Kaya Tsukiyama, misturando o drama pessoal com uma abordagem técnica sobre a posição de um meio-campista e a dinâmica de talentos em campo. Depois de anos mergulhados nesse realismo que se distanciou da magia clássica do futebol, a Weekly Shonen Magazine trouxe uma obra que se aproximou novamente do impacto causado por Captain Tsubasa nos anos 80 e 90. Só que com uma abordagem de hiperfoco, narrativa competitiva e estilizada, bebendo da fonte dos mangás de ação e Battle Royale. Escrita por Muneyuri Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura, publicada desde 2018, Blue Lock é sem dúvidas um fenômeno global. A sua filosofia é completamente oposto direto do de Captain Tsubasa. Em vez de dar um foco em trabalho em equipe, amizade e fair play, a obra glorifica o individualismo extremo, o egoísmo como virtude e a pressão psicológica como método de formação.
Um protagonista que não sonha com a Copa, mas sim que sonha em ser o melhor atacante do mundo, custe o que custar. Nos anos 2020, o futebol japonês encontrou nessa obra um novo espelho da cultura pop. Enquanto o Capitão Tsubasa construiu uma nação de futebol a partir do sonho, da inspiração e da emoção pura, Blue Lock chegou quando essa nação já estava de pé e propôs uma virada filosófica radical. Embora cada uma tenha suas fraquezas, são espelhos de tempos diferentes. Tsubasa reflete o Japão que precisava aprender a amar o futebol. Já Blue Lock reflete o Japão que já ama o futebol e que agora anseia pela dominação mundial. Agora, entre esses dois extremos, há um pequeno mangá de certa forma inspirador, chamado Awashi. Publicado desde 2015 por Yugo Kobayashi na revista Seinen Weekly Big Comic Spirits da Shogakukan, pode ser interpretado como um terceiro pilar que Captain Tsubasa e Blue Lock ajuda a sustentar. Por exemplo, se a gente analisar Captain Tsubasa como o coração disso tudo e Blue Lock o instinto disso, né, dessa parte sobre o futebol japonês, podemos ver Awashi como o cérebro. A história de Ashito Ao, o jovem talentoso do interior que vai a Tóquio tentar uma vaga numa academia de elite, trata o futebol com um nível de detalhamento técnico raramente visto no mangá atual. Fala desde posicionamento, pressão na saída de bola, diferença entre sistemas táticos, a vida dura de um atleta longe da família. Tudo isso é abordado em Awashi. E Awashi ele não busca emocionar e dramatizar, ele busca meio que ensinar a realidade de um atleta da maneira mais pura possível. E é nesse mesmo estilo que também tem outra obra bastante importante, da Shueisha inclusive, né, que é publicada na Weekly Young Jump, que é Catenaccio, de Daisuke Morimoto. Catenaccio trata da barreira que um protagonista criativo precisa superar. Não sobre quem é mais habilidoso ou mais rápido, mas sobre quem é mais inteligente em campo. Sua grande diferença está no foco, que em vez de ser meio campista ou atacante, né, o protagonista é um líbero, posicionado atrás da linha de defesa para cobrir os espaços e municiar contra-ataques, né, e incentivar contra-ataques letais contra o time rival, o time adversário. Catenaccio, junto de todas essas outras obras, elas foram construídas e desenvolvidas, né, com um foco parecido, mas a gente consegue ver que elas são distintas, porque elas foram construídas em momentos diferentes da mesma história, né? Elas retratam momentos diferentes de uma mesma cultura. E sem dúvida, todas elas têm uma raiz única que é Captain Tsubasa, que dá para dizer que Captain Tsubasa é o avô espiritual de todas essas obras. E apesar de muito tempo se passado, o reconhecimento formal dessa importância não tardaria mais. Em 2023, Yuichi Takahashi foi introduzido ao Hall da Fama do futebol japonês, uma honraria normalmente reservada somente a jogadores, técnicos e dirigentes, não a criadores de mangá. Mas o Japão decidiu, de forma oficial, que aquele homem com nanquim nas mãos havia mudado o destino do esporte no país, tanto quanto qualquer atleta que entrou em campo. É um símbolo poderoso, a confissão de uma nação inteira de que a cultura pop foi tão importante quanto o esporte em si. Uma das marcas dessa honraria foi a declaração do próprio Takahashi de que seu objetivo ainda era ver o Japão vencer a Copa do Mundo. O mesmo sonho que ele colocou na cabeça de Tsubasa Ozora em 1981. E é assim, meus amigos, que eu quero fazer você a voltar para a nossa atualidade nesse mês de junho. A maior Copa do Mundo da história está sendo disputada no México, Estados Unidos e Canadá. Os gramados recebem as 48 maiores seleções do planeta, e entre elas, os Samurais Azuis chegam como um time temido, organizado, com jogadores incríveis. Uma seleção que protagonizou um belíssimo confronto com a Holanda, ainda na fase de grupos, que fez incríveis 4-0 na Tunísia. Para quem acompanhou toda essa jornada, a ironia chega a ser deliciosa. O Japão, que no início dos anos 80 era um deserto de futebol, sem liga profissional, sem ídolo, sem sonho, chegou a este momento pelos mesmos caminhos que o mangá havia desenhado no papel há um tempo atrás. Um garoto fictício que sonhava com o Brasil, um mangaka que queria transformar seu país, um galinho brasileiro que atravessou o oceano para exportar o seu futebol para uma terra desconhecida, uma liga que nasceu com alma e cresceu com paixão, e uma geração inteira que acreditou
que chutes impossíveis poderiam virar realidade, e fez isso acontecer. E para deixar tudo melhor, a editora Panini conseguiu um grande feito esse ano, que foi trazer o mangá original para nossas terras, para trazer essa grande obra para o país do futebol. Numa edição inclusive muito bem caprichada, com capa cartão e sobrecapa, com seus incríveis 21 volumes. Agora, nessa nova geração de brasileiros, os mais novos, que nunca viram o Capitão Tsubasa, que nunca viram Super Campeões, podem ter acesso da maneira mais natural, mais original possível. E você, meu caro telespectador, você pode finalmente ter e conhecer a obra original por trás de todo aquele lendário anime e ver os traços que moldaram tudo isso. É só você acessar no link que vai estar aí embaixo na descrição ou no comentário fixado, que você vai poder adquirir ele, o mangá, e de quebra você vai ajudar o canal da melhor forma possível. Além, é claro, de levar um pedaço da cultura mundial direto para sua casa. E inclusive chega a ser curioso, né? Mesmo com o remake do anime que circula nas plataformas de streaming, com o Blue Lock e a Awashi, né, se tornando famosos no anime e inspirando os mais novos, eles sequer já pensaram que estão caminhando sobre os trilhos que Tsubasa pavimentou. E Yoichi Takahashi, mesmo tendo seus 65 anos, ainda hoje ele continua a desenhar, a sonhar, ainda a querer ver o Japão erguer a taça mais importante do esporte. É assim que a gente começa a entender que Capitão Tsubasa não é apenas um anime ou um mangá de futebol. É um estudo de caso que conseguiu fazer algo único, conseguiu mostrar que a arte pode mudar uma cultura inteira. Como um sonho colocado em papel pode se transformar em política esportiva, em jogadores reais, em troféus reais, numa nação que nem sabia que tinha esse potencial. É a prova viva de que às vezes a ficção chega antes da realidade, e quando ela é boa o suficiente, ela abre o caminho para ela. Eu sou Mitsuki, e esse foi mais um Império Shonen. Deixe o like se gostaram do vídeo, compartilhe com aquele amigo ou amiga que já assistiu Super Campeões e não sabia de toda essa história por trás da grande obra. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se gostaram ou não, e qual é a sua parte favorita da obra, seu personagem favorito, seu anime, seu mangá favorito de futebol. Diz aí nos comentários. E se quiser apoiar o canal melhor ainda, vou estar deixando o link do mangá aí na descrição e no comentário fixado. Eu sou Mitsuki e nos vemos no próximo episódio.